Temos um artigo de opinião do Haaretz, assinado. Olha só, Netanyahu deve escolher a guerra sem fim em Gaza ou o notável acordo de Biden. A administração Biden apresentou a Netanyahu um plano que poderia potencialmente derrotar o Hamas e garantir a normalização saudita com Israel. Mas o Washington está cada vez mais impaciente com a inação do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ameaça minar a credibilidade da América na região e o próprio futuro de Israel. Professor. Olha, você lê o artigo inteiro e você não consegue descobrir qual é a proposta notável, né, que o Biden iria apresentar. O articulista não apresenta a proposta, né? Não há perspectiva de instalar um governo ali na faixa de Gaza que o Hamas não participe desse governo. Não existe essa possibilidade e eles trabalham, parece que essas pessoas são autistas, vivem em outro mundo, não percebem a vida real. A autoridade palestina, a Autoridade Nacional Palestina, ANP ou AP, que é Mahmoud Abbas, é o presidente, que fica na Cisjordânia, eles não têm base política em Gaza. Então, não adianta. O Hamas até toparia uma discussão para a autoridade também participar do governo em Gaza de transição, né, depois do cessar-fogo. Mas que a autoridade seja superior ao Hamas, isso é impossível, né? Mas então, Thalita, eu trouxe mais umas atualizações aqui sobre o conflito. O segundo ponto que nós temos falado essa semana é sobre... Hoje está sendo o enterro lá do Raisi, né? Então amanhã nós vamos trazer mais completo a cobertura, né? Mas sobre a Palestina, a novidade é o seguinte, a Colômbia que rompeu com Israel, o presidente Petro determinou a instalação da embaixada da Colômbia em Ramala, na Cisjordânia, ou seja, a Colômbia agora só reconhece a Palestina, não reconhece mais Israel. Há uma matéria aqui de destaque em vários portais internacionais que o Jake Sullivan, que é o assessor lá de segurança nacional, é aquele que o Biden manda, já veio para o Brasil 2, 3 vezes, né? Ele dá uma declaração que os Estados Unidos estão extremamente preocupados pelo crescente isolamento político e diplomático de Israel, que é o seu protegido. Então, há um registro dessa preocupação dos Estados Unidos em relação a isso, né? Israel, né, inconformada com o crescimento do número de países que reconhecem a Palestina, e mais especificamente Espanha, Noruega e Irlanda, né? Então, eu fiz aqui um levantamento. Eu falava para vocês 146 países que reconhecem a Palestina. Isso confirmou na minha pesquisa. Eu só queria dizer para vocês que na América Latina tem 33 países, os 33 reconhecem a Palestina. Na África tem 54, 52 reconhecem a Palestina. Na Ásia tem 50 países, 41 reconhecem. E na Europa aqui eu acabei não anotando, mas o continente que menos reconhece é a Oceania, né, onde tem Austrália, Nova Zelândia. São 16 países, entre grandes e micro países, só um reconhece, a Papua Nova Guiné. Bom, mas aí o que eu trago nessa notícia aqui? Israel está preparando uma retaliação, algum tipo de punição, não sei o que poderia ser, porque eles não têm poder de fogo sobre isso, contra a Noruega, Irlanda e Espanha. Uma outra notícia que também se mistura com a guerra contra os palestinos, que é o tribunal nós noticiamos fortemente essa semana, foi o assunto no mundo, o Tribunal Penal Internacional, o promotor pediu a prisão, o mandado de prisão não foi expedido ainda. Mas só o pedido deu o maior reboliço no mundo inteiro. O senador Lindsey Graham, que é republicano nos Estados Unidos, um fascista, sionista cristão, um homem de extremíssima direita,
disse que nós temos que sancionar esse tribunal penal. Eu não sei como fariam isso, mas eles podem, por exemplo, proibir todos os juízes de entrar nos Estados Unidos junto com seus familiares, né? Bloquear as contas do tribunal, não sei se eles têm esse poder, os recursos do tribunal ficam depositados em uma conta lá em Haia, na Holanda, né? Bom, mas o que ele disse é um pouco aquilo que eu falei ontem, né? É um tribunal criado para punir, para perseguir, para condenar africanos, né? E agora, o Lindsey Graham fala, agora eles estão pedindo a prisão do Netanyahu, que é nosso amigo, os próximos que eles vão pedir a prisão somos nós, eles vão pedir a nossa prisão. Então ele expõe uma preocupação. Eu acho que, claro, não vai acontecer isso, porque o tribunal só vai julgar criminoso de guerra, né? A outra novidade é a Corte Internacional de Justiça. Nós temos falado que eles estão muito silenciosos. E aí eu vi uma notícia agora, amanhã, eu acho que tudo indica que vai sair uma decisão. Não sei se é a decisão final que vai condenar Israel por crime de genocídio, mas provavelmente, lembram que no dia 26 de janeiro a Corte não mandou parar, não exigiu um cessar-fogo. Ela tem esse poder. Então, o que eu vi aí vários analistas falando é que amanhã pode sair uma decisão, ainda não é a final, mas exigindo que Israel pare esse massacre. Porque ninguém consegue parar Israel, a ONU não conseguiu, os Estados Unidos não conseguem. Aí vamos ver se a Corte, tomando essa decisão. E para encerrar, a notícia de que o Biden, que é democrata, trabalhando junto com os republicanos, eles estão estudando maneiras de punir o Tribunal Penal Internacional, ou seja, eles não se conformam com esta decisão. É uma concepção que renega o multilateralismo. Esse tribunal é um exemplo típico do que é a multilateralidade das Nações Unidas. Então, eles querem punir porque perderam uma posição lá, né? É isso sobre a Palestina, Thalita.